Gente, se eu falar isso aqui pra vocês agora, vocês não vão acreditar. Tem aquele vídeo da ponte que tá viralizando. Eu jogo Roblox e eu tô bem no coisa, gente. Tipo assim, eu tô muito no coisa, ó. Eu já cheguei praticamente, ó. Já cheguei. Gente, não é fácil, viu? Não é fácil. Ó, eu tô aqui em cima da ponte. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. E, gente, ó, eu tô em cima da ponte e eu vou me jogar e eu vou gravar pra vocês. Só que tá esperando. Vai, gente, eu vou gravar aqui, peraí. Só vocês que já fizeram esse desafio vão deixar o like. A gente dá um pulinho. Que legal, né, gente? Gostaram? Eu amei. E tem gente que deve ficar subindo ali no degrauzinho. Consegui.